Escola sem partido é o fim. Tramita no Senado Federal, sobre o número 193, o projeto de lei de 2016, que inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o programa Escola Sem Partido. Este projeto está em tramitação, neste momento, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, aguardando relatoria. Esse é um dos projetos que mobilizou os educadores e as educadoras de Minas Gerais ao longo de 2016, os estudantes e a comunidade escolar. Escola sem partido, para mim, seria uma escola em que a gente não tomasse uma posição favorável ao que está posto aí. Escola sem partido seria uma escola em que você lutaria por liberdade de expressão, por democracia, por não ao racismo, por fora aos preconceitos e por educação de qualidade para todos e todas, brasileiros e brasileiras. Fora a escola sem partido. Os jovens também têm clareza do que significa a escola sem partido, que hoje recebe outro nome, conforme explica o estudante Tiago Santos. Que hoje a gente chama de Lei da Mordaça, que é um projeto que proíbe discussões políticas, de gênero, de sexualidade dentro das escolas, que a gente sabe muito bem que hoje a gente é o país que mais mata a comunidade LGBT, é um país que, assim, a agressão contra as mulheres ainda é muito forte e é um país que ainda assim é muito racista. Então a juventude hoje está na rua justamente por direitos sociais e por pedir que a educação seja melhor e que a gente merece ter uma educação de qualidade e gratuita também. Uma escola que não pensa de maneira crítica e que não dá liberdade ao professor de ensinar. É assim que profissionais da educação reconhecem o projeto da Escola Sem Partido. Olha, o projeto da Escola Sem Partido é um projeto que tem uma estrutura de base fascista, uma vez que impede que os professores venham ter liberdade de conversar sobre aquilo que é mais importante dentro de uma nação, que são os fatos históricos e políticos que tocam a sociedade de uma forma geral. As alterações que ocorrem no Congresso Nacional fazem parte do contexto cidadão e que todos devem ter acesso, uma vez que nós vivemos em uma sociedade enquanto sujeitos políticos. Tolir a liberdade dos professores e dos estudantes de terem acesso à informação de forma adequada, aos quadros e aos fatos políticos, é, no mínimo, para mim, um absurdo. O Sindiúte Minas Gerais se mobilizou por meio de uma intensa campanha de informações a respeito desse projeto, que para o sindicato tem um forte propósito de criminalizar o professor e a professora, tirando-lhes a liberdade de ensinar e de educar. Nossa luta unificou, é estudante, professor, trabalhador. Escola sem partido é a mordaça aos professores. Não podemos discutir nenhum tema além do que seja matéria. Então, é uma forma de privar todos nós de discutir todas essas temáticas dentro da escola. Uma escola sem partido, jamais iremos discutir temas como LGBT dentro das escolas, jamais iremos discutir a questão do racismo, jamais iremos discutir a questão da homofobia que tanto assombra diversas pessoas no interior das escolas, no chão da escola. É preciso, sim, discutir, não a escola sem partido. O Diego é professor de geografia. O que você pensa sobre esse assunto? Olha, eu estava conversando hoje com 2 alunos meus muito queridos do 3º ano a respeito disso. Lembrando, né, que os nossos pais e os nossos avós, eles tinham, na época da ditadura militar, uma formação na área de humanas muito restrita e com pouco senso crítico. Então a gente colhe hoje uma certa consequência disso na formação deles, né? Depois a gente voltou a ter o conteúdo de geografia e de história e nos últimos anos, felizmente, também sociologia e filosofia, o que tem sido muito positivo no sentido desse desenvolvimento do senso crítico. O projeto Escola Sem Partido, ele é um projeto que, a meu ver, ele soa totalmente absurdo, ele é um projeto partidário, sim, ele é ideológico, sim, e ele é contra a pluralidade nas escolas, ele é contra a democracia, contra as liberdades de expressões que nós temos, né? Enfim, ele é um projeto que restringe, até porque se você analisar os projetos deles de lei, eles se utilizam de argumentos na Constituição totalmente superficiais para tentar impor determinadas regras de valores morais e religiosos, né? E também cercear a liberdade do professor.
professor em sala de aula. Então, o projeto de escola sem partido não é um projeto interessante no sentido de melhorar as condições de formação do senso crítico dos alunos na escola, não. O que eu percebo nesse movimento Escola Sem Partido é um pragmatismo muito grande, desprovido de reflexão mais aprofundada acerca das questões educacionais. Então, acho que é hora dos professores se mobilizarem, das comunidades escolares se mobilizarem para poder discutir mais a fundo essa questão, porque a reflexão ela tem que estar sempre acompanhada da prática, né? E o Escola Sem Partido é um projeto que se propõe ser muito pragmático, parecem soluções mágicas a princípio, mas que, se a gente analisar bem, são muito perigosas. Há quem afirma que este projeto tem ainda o propósito de criar uma falsa ideia de que o aluno seria a parte mais fraca na relação de aprendizagem, colocando o professor na condição de opressor. Veja o que pensam os profissionais da educação sobre esse projeto. Eu acho que a liberdade de expressão ela é típica e ela é da prática do regime democrático. Se o professor não tem a possibilidade de manifestar a sua opinião em relação àquilo que ele pensa, né? É claro que dentro da linha de trabalho que ele vai desenvolver, mas ele ser tolhido disso, eu acho que isso é um retrocesso. Penso que isso não deve vingar. E pelo menos acho que os professores, a comunidade educacional tem que se mobilizar em relação a isso. Eu acho que eles não vão ter bagagem para poder discutir. Ou discutir em casa. Em casa eles não têm respaldo. Na escola vai estar sendo, né, tirado esse direito. Será que a gente está coordenando e dando orientação assim, ou a gente está colocando para pensar? Acho que essa é a maior função da escola com partido. Eu acredito que toda e qualquer discussão relacionada à homofobia, às questões da diversidade, às questões étnico-raciais, ela passa pela questão do respeito. Acredito que a escola deve manter o padrão de ensino de respeitar o outro, respeito mútuo. E isso acontece quem não quer ser discriminado em relação à sua cor de pele, em sua relação à opção sexual. Ninguém quer sofrer essa discriminação. O respeito, gente, é a base de tudo. Eu respeito, você me respeita, e não tem que criar nenhuma polêmica ao redor desses temas. Eu penso que está dando muita ênfase para uma coisa que exige respeito, é a base de tudo. Para os educadores e educadoras, e também para os alunos, o discurso de que os pais têm o direito de participar da escola, como se os professores não defendessem a participação da comunidade na vida escolar, na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, e como se até agora fossem impedidos dessa participação, também é uma falácia que não se sustenta no cotidiano dessa relação. Esse projeto é a ponta de uma intenção que está subscrita neste atual governo, que do nosso ponto de vista é um governo sem legitimidade para apontar caminhos para a sociedade brasileira, porque é um governo que se constituiu a partir de um golpe parlamentar, que é uma modalidade de golpes políticos, golpes de Estado, que vem preocupantemente se reproduzindo na América Latina. E a Escola Sem Partido parte da ideia de que estudantes e professores se relacionam a partir das disciplinas e dos conteúdos das disciplinas, como eles estão propostos, independente da sua diversidade, independente das suas diferenças. O que nós achamos é que Escola Sem Partido é um retardamento desse processo que a gente, a duras custas, vem construindo, principalmente nós, que estamos interessados em buscar essa discussão, a escola como um instrumento de educação para a igualdade racial. A Escola Sem Partido vai exatamente no caminho oposto, porque ela retira do professor e retira do estudante a possibilidade de serem sujeitos reflexivos da sua história. A campanha do Sindiúte-MG sobre a Escola Sem Partido ganha novos adeptos a cada dia. Com o mote "A Escola Sem Partido é o fim", o sindicato busca dialogar com a sociedade e mostrar que uma escola sem pensamento crítico é uma escola que coloca uma mordaça nos professores. Acompanhe agora o que pensa a coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, Cristina Del Papa, sobre esse projeto. Olha, a Escola Sem Partido, na verdade, assim, ela tem partido, né? Então, o título
ele é propositivo porque alguém por trás está dizendo que não quer uma escola que seja crítica, que não quer uma escola onde os professores possam ter opinião, que não quer uma escola que forme cidadão, e para que esse cidadão seja crítico e esteja nas passeatas, e esteja gritando fora Temer, e esteja contra os PLs 241, 257. Então a escola sem partido é uma escola de mordaça. Eles não querem que a população brasileira tenha pensamento, né? Que possa ter uma mente e que possa produzir o pensamento crítico. Então, para nós, essa escola ela tem partido, é partido da direita que quer acabar com a escola no Brasil e que é crítica e que quer tirar esse povo que fez o golpe no Brasil. Ao lançar a campanha Escola Sem Partido é o Fim, o sindicato espera levar conhecimento à sociedade, discutir esse projeto e dizer que a escola pública não merece ser desqualificada, como assim quer essa proposição. Essa é uma pauta que sempre esteve em disputa, mas que sempre é uma pauta que não foi priorizada em razão das diversas demandas, principalmente as corporativas. Mas nesse momento em que a lei da mordaça tenta ser imposta aos trabalhadores em educação, é fundamental que os trabalhadores se organizem em coletivos para que eles possam pensar como trabalhar essa pauta, como tratar da questão da LGBTfobia, que atinge não só os educandos, como também os educadores. Para educadores e educadoras, o projeto Escola Sem Partido é uma proposta extremamente partidária, sendo preciso superar a visão de que a educação é uma pauta exclusiva apenas para o professor e a professora defender. Não existe escola sem partido. Na verdade, tenta-se partidarizar uma coisa que é a educação. A educação ela é política, ela é essencialmente política, porque ela educa. E a educação não é só na escola, a educação é na família, a educação é na igreja, é na sociedade. É onde você estiver, você está sendo educado diariamente, cotidianamente. Agora, dizer uma escola sem partido vai educar para quê? Como é que você analisa a história? Como é que você vai analisar Napoleão, os atos de Napoleão? Como é que você vai analisar a ditadura? Como é que você vai analisar a democracia? Não vai colocar isso na escola? Então, na verdade, a discussão da escola sem partido é um atraso para a sociedade brasileira, é um atraso para a educação, é um atraso para toda a sociedade, efetivamente. Porque escola ela só existe se ela for capaz de educar e ensinar as pessoas a pensarem, a terem críticas, a terem uma visão estratégica do mundo, seja por um lado ou por outro. Mas é importante que ela saia dali com a sua capacidade de pensar a sua vida, a vida do outro e a vida da humanidade. Então, na verdade, a escola ensina para um ser civilizatório e pensante. Na verdade, a Escola Sem Partido ele não tem atingido somente professoras e professores, mas atinge a toda a comunidade escolar. É um projeto político, apesar de travarem o debate dizendo serem apolíticos, né? E que visa cercear direitos de grupos minoritários e de grupos vulneráveis dentro das nossas escolas. Então, quando se pensa não debater e discutir gênero e diversidade nas escolas, como um dos exemplos, ou todas as pautas que estão vinculadas aos direitos humanos, isso é um grande retrocesso. Nós não podemos recuar, não podemos deixar que um projeto tão retrógrado ganhe espaço na nossa sociedade, muito menos dentro das nossas escolas. Saiba agora a opinião do presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays e Bissexuais, Travestis e Transsexuais, Carlos Magno, sobre esse projeto. É um absurdo, na verdade eles querem calar a comunidade escolar, né, os educadores, porque não existe educação sem senso crítico. Então, na verdade, é uma ofensiva ao setor conservador que quer tirar o caráter democrático reflexivo da escola, e isso não pode acontecer. A CNTE também se posiciona contra a escola sem partido. Escola sem partido para você, o que significa isso? A escola sem partido não existe. A escola tem partido.
E a escola é o partido da democracia, da inclusão, da discussão política. Não se pode conceber uma escola que não esteja preparada em seu espaço de maneira democrática, onde a gente acolhe toda a discussão, rediscute, discute, rediscute, porque é um erro pensar que os educadores eles têm condições de imprimir a sua marca nos seus alunos. Quem dera que fosse assim. Não, os alunos eles discutem e rediscutem. E, obviamente, vão colher e vão assegurar na sua formação e pensar aquilo que desejarem. Ao longos anos de formação, o aluno, então, precisa ter contato com a diversidade de ideias, a diversidade de opinião, a diversidade de discussão, enfim, precisa encontrar-se com este universo para formar a sua própria concepção ideológica, política. Então, discutir escola como está sendo proposto, uma escola sem partido, é algo que realmente não tem significado. A gente precisa discutir um judiciário sem partido, a gente precisa discutir um executivo sem partido, a gente precisa discutir uma assembleia legislativa sem partido. Agora a escola não, a escola ela é fundada e criada exatamente para ali se encontrar todas as diversidades políticas e ideológicas, ali se fazer os debates necessários e dali as pessoas saírem com as suas concepções e com aquilo que elas conseguirem formar e entender. Essa diversidade é que é a beleza da escola plural, a escola democrática, a escola que nós propomos e que ainda não alcançamos em virtude do engessamento do currículo, em virtude do engessamento das políticas públicas, mas que o pouco que está construído possamos não destruir com essa ideologia fascista, essa ideologia negativa de construção de uma escola sem partido. Escola Sem Partido não faz da luta por uma educação que dialoga, que pensa e que faz refletir. Sabe agora a opinião da CNTE sobre esse projeto. Escola sem partido, ela não é cabível numa sociedade democrata. Escola sem partido, na verdade, é a escola do partido único. É a escola do partido daqueles que entendem educação como alguma coisa, eles sim, querem dogmática, alguma coisa que não permite o debate de ideias, alguma coisa que não permite a discussão, não é? A escola sem partido é, na verdade, uma tentativa de calar o professor, de impedir o diálogo que é fundamental na formação dos nossos alunos. Eles querem que a escola forme robôs, que as crianças saiam dali sem saber o mundo que vão encontrar do lado de fora. Ou melhor, sabendo sim a visão deles e não tendo tido possibilidade de discutir o contraditório, de refletir sobre outras opiniões. Para a coordenadora-geral do Sindiúte, professora Beatriz Cerqueira, o projeto Escola Sem Partido tem, entre outras, a estratégia de colocar pais contra professores e atacar a escola pública. A classe trabalhadora tem sempre que se mobilizar, pressionar, fazer o diálogo das suas condições e ter a certeza que é capaz de protagonismo, de interferir e modificar a sua realidade.